Eu assistia muitos filmes violentos, e na visão que tive da televisão no inferno, eu vi milhões de demônios sanguessugas parecendo com aquelas lemas que chupam o sangue. Eles sugavam a minha vida espiritual e tiravam as minhas forças quando assistia televisão. Esses demônios sanguessugas moram dentro das televisões. Eu vi no inferno vários principados. São demônios gigantes, os maiores que eu vi no inferno, que podiam me pegar pela mão e esmagar se Deus permitisse. Eu vi o principado do cristianismo falso, que está sendo pregado hoje. Ele estava feliz, e diante dele milhões de almas se curvaram em dor e sofrimento. Quem são essas pessoas? São todos os pastores, bispos, reverendos, apóstolos, presbíteros, evangelistas, missionários e todos os povos que viveram esse falso evangelho cheios de mentiras e sem renúncia. Do outro lado, vi o principado do catolicismo e os católicos em grandes dores adorando aquele demônio à força. Eu vi o principado do hinduísmo e várias pessoas sofrendo em dores adorando ele por estar ali. Eu vi o principado do budismo e diante dele várias pessoas adorando e sofrendo os castigos eternos. Eu vi o principado do espiritismo africano, que é a feitiçaria. Ele também tem muitas almas em seu poder que foi ganha. Eu vi o principado da testemunha de Jeová, que também tem um celeiro de almas só para ele. Essas almas queimavam dentro daquele abismo cercado, e os demônios se exaltavam dizendo: acreditaram em nossos falsos ensinamentos, agora vão arder eternamente naquilo que vocês nunca acreditaram. Eu vi o principado do judaísmo atormentando um vale com multidão de judeus. Ele disse: vocês não creram em Jesus. O rejeitaram e ainda não aceitaram a graça para viverem observando a lei, se tornando em uma seita. Sofram fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. E o último principado foi do adventismo do sétimo dia. E diante dele estavam multidões de almas sofrendo e gemendo de dor. O principado ria e dizia: seus tolos insensatos e nécios acreditaram nas mentiras que tanto o apóstolo Paulo combateu na antiguidade. Quantas vezes ele disse que estão na graça e não na lei. Por isso tornaram-se malditos e irão todos conosco para o lago de fogo no juízo final. Não sofreremos sozinhos nesse lago. Nós cegamos os seus entendimentos para que nunca creiam em outro evangelho diferente do nosso evangelho adventista. E aquele principado ria, e a sua risada era sarcástica e assustadora. O Senhor disse: somente esses principados irei mostrar por serem das principais correntes religiosas. Eles têm inspirado e levantado os seus líderes para espalharem as suas mentiras. Os líderes são os fundadores dessas seitas na terra, sendo controlados e servindo de instrumentos das trevas. Eu vi pessoas sofrendo no inferno por fazerem cirurgia plástica, como redução de estômago, nariz, rosto, orelhas, e outras introduziam silicones em seus corpos. 1 Coríntios 3, verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Eu vi muitas pessoas no inferno por blasfemar contra o Espírito Santo. Os demônios usaram os falsos profetas nos sinais sobrenaturais, e os cristãos disseram que foi o Espírito Santo, ofendendo a sua santidade. Essas pessoas foram para o inferno por dizerem que os falsos profetas estão sendo usados pelo Espírito Santo para curar e profetizar. Eu vi pessoas no inferno por dizer que o televangelista Kenneth Copeland era usado pelo Espírito Santo para profetizar cura e bênçãos. O Senhor me revelou que o pastor Max Lucado é maçom, e ainda mostrou vários livros evangélicos no inferno. O Senhor disse: eles vendem a minha palavra, comercializam aquilo que dizem ser de minha inspiração. Se pertencessem a mim, eles não venderiam o que é meu. Mas tudo isso são patrimônio deles, que acumulam as suas fortunas. Nesses livros tem mentiras misturadas com a verdade para confundir os meus servos que gostam de ler a palavra. Vou falar da grande obra que Deus fez na vida do meu primo Fernandes. O meu primo Fernandes era feiticeiro. Por ele ser dessa religião, eu nunca me aproximei dele quando era uma testemunha de Jeová. Tudo o que ele pedia aos demônios, eles davam, como casa, carro e ótimos empregos. O meu primo nunca estudou faculdade para ter um grande emprego, mas pelo fato dele servir os demônios, conseguia tudo isso sem nenhuma qualificação profissional. Esses demônios, que ele chamava de espíritos guias e protetores, estavam todos reunidos no inferno. Eu os vi no inferno,
tramando contra a sua vida para ceifar. O meu primo tinha essas estátuas desses demônios em sua casa, mas as suas aparências são de homens lá na terra. Já no inferno são monstros muito feios. Eu vi quando um demônio afirmou que planejava encher meu primo de bens materiais para prendê-lo nessas coisas e assim destruí-lo. Esses espíritos malignos estavam arquitetando sua morte, oferecendo riquezas e conforto para enganá-lo, fingindo ser bons, mas com o objetivo de tomar sua alma. Quando voltei dessa experiência, comecei a interceder pela vida do meu primo, pedindo a Deus que abrisse seus olhos espirituais. Ele possuía uma estátua que acreditava representar um espírito de luz, mas enquanto eu orava, algo extraordinário aconteceu. Um monstro peludo e negro emergiu daquela estátua diante dos olhos dele. Assustado, ele fugiu de casa e ficou 1 mês abrigado na minha casa. Esse evento o marcou profundamente, mas também foi o início de sua transformação. Durante aquele período, oramos juntos, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Compreendendo a verdade, ele destruiu todas as estátuas que tinha em sua casa, reconhecendo o engano em que vivia. Foi incrível ver como Deus, em sua sabedoria, usou essa experiência para despertá-lo espiritualmente e libertá-lo. Eu, quando era testemunha de Jeová, não acreditava no inferno. Mesmo depois da minha conversão à fé cristã, eu tinha dúvidas desse lugar. Fiquei muito tempo na seita que fez uma grande lavagem cerebral em minha mente. Eles conseguiram colocar em minha mente que o inferno não existia. Eu tive dificuldade para crer no inferno. Se não fosse esse arrebatamento, eu nunca iria crer na existência desse lugar. O que posso dizer aos ouvintes? É muito fácil ir morar naquele lugar. Congregar em um ministério não vai livrar a sua alma daquele lugar. Fazer parte de uma igreja é muito pouco. Você pode ter o cargo mais importante da igreja, também não salvará a sua alma dali. Você pode ser o membro mais dedicado na sua igreja, também não livrará a sua alma. O que vai salvar a sua alma é o novo nascimento. Tem que enterrar essa velha pessoa e renascer outra totalmente diferente. Uma nova pessoa tem que nascer não da carne, mas do Espírito. Uma nova pessoa com um coração segundo o de Deus. Uma pessoa que seja voltada para as coisas de Deus, não mais apegada ao mundo. Quando você se desligar das coisas desse mundo e começar a desejar as coisas do céu, isso significa que já nasceu de novo. Uma bola de luz